Olá a todas e todos, eu sou o Alisson, assistente social. Hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos referentes à erradicação do trabalho infantil. Então, desde já eu quero dizer que criança não deve trabalhar. Criança deve brincar e se socializar. Ela tem o direito de brincar, o direito de ser criança, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as bases legais que contemplam o direito da criança. Então, a gente vai usar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o SEA. A gente vai usar a Constituição Federal de 88 e algumas coisas da CLT também, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. É um pouco complexo entender isso, mas é importante que a gente entenda que a criança ela tem sim uma cobertura do Estado, uma cobertura da sociedade, e que tem que ela tem um dever, né, que a sociedade tem um dever de garantir que o direito da criança seja efetivado. Então eu vou usar o artigo 4 lá do ECA, que diz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Tudo isso que o ECA traz, que coloca a responsabilidade tanto na sociedade, como na família, como no poder público, ele é regido pela doutrina da proteção integral, que transformou a criança e o adolescente como sujeito de direitos. Antes, o que se tinha era a criança e o adolescente como objeto do direito. Então, por exemplo, se uma criança estivesse em situação de rua, ele era considerado marginal, um desajustado. Hoje não, ele tem direitos, tá certo? Um princípio que traz o ECA é a questão da supremacia do interesse da criança e do adolescente. Ou seja, em todas as esferas, sempre vai se levar em consideração o interesse da criança e do adolescente. Seja na adoção, seja na questão das infrações, dos atos infracionais que ele comete, enfim, tudo. Ele sempre terá prioridade absoluta, seja atendimento hospitalar, na rede pública, rede privada, enfim, tudo. Ele terá prioridade absoluta. E o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, ou seja, a criança e o adolescente está em processo de desenvolvimento, né? Então a gente precisa respeitar isso. A gente precisa entender que eles estão em um processo para se tornarem cidadãos, se tornarem, como é que eu posso falar? Se tornarem pessoas conscientes dos seus atos. Então esse processo precisa ser respeitado. Vamos entender como acontece a questão da proibição do trabalho. Então a gente tem que entender o seguinte: tanto a Constituição como o ECA vai dizer que, olha o que diz a Constituição: a proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então fica claro que não se pode ter trabalho real, com carteira assinada, vamos dizer assim, para a Constituição, para menor de 18 anos, se esse trabalho for noturno, perigoso e insalubre. Então, aquela faixa etária de 16 a 18 anos que tem carteira assinada, esse trabalho não pode ser noturno e nem insalubre, né? Condições degradantes, sei lá, mina de carvão, trabalhos que de alguma forma possam prejudicar o desenvolvimento do adolescente. Vamos pensar assim. Já o ECA traz que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então, como é que a gente vai entender essa relação? Que até 14 anos de idade, as crianças, né? E uma parte de adolescente, que é de 12 a 14 anos, vamos dizer assim, essa faixa etáriazinha aí, eles vão ter, vamos dizer assim, assegurado seu direito de bolsa de aprendizagem, mas não vai ser um trabalho formal, tá certo? E o adolescente e aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Aqui a gente vai lembrar daqueles programas do governo, né? A gente vai lembrar da questão do menor aprendiz, enfim, e inúmeros programas Primeiros Passos, que foram, enfim, tem várias iniciativas que se colocaram. O primeiro passo é um pouquinho mais à frente, mas na questão da idade, mas a gente já pode entender que existem políticas públicas para subsidiar essa relação. Então vamos entender. Menos de 14 será uma bolsa de aprendizagem. A partir dos 14 anos aos 16, né, ao adolescente aprendiz maior de 14 anos, são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários.
Então, ele já vai ter uma segurança do direito trabalhista. Com 16 anos, ok, ele já vai ter essa segurança bem maior, mas do 16 ao 18 não pode ser trabalho noturno nem insalubre. E, obviamente, dos 14 ao 16 também não pode ser trabalhos noturnos e insalubres, né? Então, vamos lá. O que é, então, esse trabalho na condição de aprendiz? Vamos pensar agora na CLT. É o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 18, formação técnico-profissional, metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Então, vamos lá. Quais são as garantias que se tem? Ele vai ter, aí a gente vai lembrar da questão do menor aprendiz, né? A garantia de pelo menos um salário mínimo. Ele vai ter validade de 2 anos, não pode ultrapassar 2 anos. E a criança e o adolescente tem que ter, né? Mais adolescente, né? Tem que ter acesso à educação. Ele vai ter um horário especial. Então a criança não pode sair da escola. Ela tem que estar na escola. E todos os estabelecimentos serão obrigados a empregar no mínimo 5% e no máximo 15% das suas vagas para esse público específico. Então vamos pensar o seguinte: o trabalho infantil degrada a infância e faz com que as crianças deixem de ter memórias felizes, que serão substituídas por tristes lembranças. Então, assim, trabalho infantil é crime, a gente precisa combater e a política pública está aí para que a gente possa se utilizar dela, para combater e para entender quem pode trabalhar, onde pode trabalhar, como pode trabalhar. O que ficou claro aqui é que é menor de 16 anos não pode trabalhar, né? Salvo na condição de menor aprendiz, que são essas características que eu coloquei aqui. Então, muito obrigado você que ficou até o final desse vídeo, espero que você goste.